Hoje é sábado, 31 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias barra pré-jogo de Botafogo e Vasco da Gama. A ação de lançamento da loja oficial do Alvinegro foi sensacional. Usar um influencer como o Matheus Costa foi um tiro certeiro do departamento de marketing do Botafogo, como foi há algum tempo utilizar a irmã do Neymar. Marketing é isso, usar as pessoas que estão ali no alto no momento. Isso precisa ser feito outras vezes, quero falar sobre esse tema no nosso Giro de Notícias. E também no nosso pré-jogo, tudo sobre Botafogo e Vasco da Gama. Canu será titular da defesa gloriosa. E eu falei isso ontem aqui num Shorts. Tem novos tipos de conteúdos aqui no nosso canal. Além dos vídeos tradicionais, nós sempre teremos um vídeo curtinho todos os dias, de até 1 minuto, com informações sobre o Botafogo. Então é bom você sempre entrar aqui no canal, que esse vídeo não tem notificação, você vai ter que clicar nos vídeos e assistir, digamos que uma rapidinha com TF. Então tudo sobre Botafogo e Vasco da Gama nesse nosso vídeo de agora. O Botafogo ontem usou o TikToker, youtuber, influencer, o Matheus Costa, que é essa figura aqui, que é um cara que brinca nas redes sociais, zoando o pai dele, falando português errado, tanto é que a brincadeira foi levar uma camisa escrito Garrincha com X ao invés do CH, para que o pai dele ficasse boladão, como fica nas ações dos vídeos dele, né? Que o influencer tem mais de 1 milhão no Instagram, tem quase, sei lá quantos milhões o TikToker, aqui no YouTube também é gigantesco. E o que acaba acontecendo? O Matheus Costa é um fenômeno na internet. E o Glorioso usou este profissional para divulgar a sua nova camisa. Eu achei do caramba, como também achei do caramba o que o Botafogo fez para a camisa preta, onde mandou para a irmã do Neymar. Hoje, por exemplo, na Botafogo TV nós teremos o Maurício Meirelles, que é um humorista, que tem um canal gigantesco no YouTube, movimenta milhões de seguidores nas suas redes sociais. E ele estará na Botafogo TV no pré-jogo entre o Glorioso e o Vasco da Gama. Será algo bem bacana. Esse tipo de ação precisa sim ser valorizada e precisa ser bem feita. E precisa ser feita outras vezes. Como, por exemplo, dar parabéns para Bruninho numa rede social, mexer com a Anitta, que já se declarou botafoguense. Isso precisa ser feito mais vezes. Parabéns ao marketing do Botafogo. Gostei da ação de ontem, do lançamento da loja oficial, e que as coisas continuem assim no Botafogo. Usar influenciadores que não tem ligação nenhuma com o futebol, pessoas que são conhecidas nacionalmente, pessoas que têm ali um nicho que é diferente do futebol. Isso atrai um outro público para o Botafogo. Show de bola, marketing, show de bola mesmo. Você já deixou o seu like? Não deixou o seu like. Então deixe, o canal do TF é feito para todo torcedor botafoguense. E vamos para mais um pré-jogo de Botafogo e Vasco da Gama. Jogo hoje às 21 horas, nesse frio, lá no estádio Newton Santos. Que erro, na minha opinião, da CBF e também da Globo, que é responsável pelos direitos de TV do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa partida tem razão de passar neste horário? Não tem, né? Poderia ser transmitida ali por volta das 5, 6 horas da tarde. Não pensou, não sei o que deu na cabeça da Globo e também da CBF em colocar esse clássico às 21 horas de um sábado. Vai acabar ali, então a live pós-jogo hoje é só às 23. Vou trabalhar até 3 horas da manhã, dia entre hoje e amanhã. Mas o jogo de hoje, o Botafogo terá alguma novidade, pelo menos na equipe titular. Canu, que voltou a treinar com o grupo na semana, ele foi relacionado e deverá formar dupla de zaga com o Gilvan. Existe uma dúvida no meio-campo. Quem jogará ali com o Chay de 10 à frente? Pode ser a dupla com Barreto e Oyama, e sem o Pedro Castro, com um time um pouco mais forte ali atrás. Pode ser Oyama com Pedro Castro, Barreto com Pedro Castro. Ainda está indefinido qual será o meio-campo do Botafogo. Eu, TF, apostaria em Barreto e Oyama. Acho que o técnico botafoguense vai com Barreto e Oyama ali no meio campo. A provável escalação do Botafogo será Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, Gilvan e na lateral esquerda Guilherme Santos. O meio campo, é isso que eu falei, essa
pendenga toda, Chay atuando um pouquinho na frente, camisa 10, pelas extremas, Marco Antônio e Diego Gonçalves, e por dentro, o Rafael Navarro, que trouxe ontem dentro do nosso almoço com Def, que você não viu. Veja esse vídeo, estava aqui passando a minha careca também ao final aqui, você pode assistir. O Navarro, que ele é um jogador que está próximo de uma renovação com o Alvinegro e tem números na Série B melhores do que o do Cano. E o Botafogo tem que ter muito cuidado com o centroavante. Daqui a pouco o Léo Dantas vai falar um pouquinho sobre o Vasco de Lisca Doido. E será o duelo entre Enderson Moreira e Lisca Doido. Dois técnicos que chegaram agora em suas equipes. O Enderson venceu os 2 jogos na última semana. No último jogo contra o CSA ele não esteve à beira de campo. O Lisca tem uma vitória e uma derrota. Goleou o Guarani pela Série B e perdeu para o São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogo de hoje terá transmissão do PFC, como eu disse anteriormente, a arbitragem polêmica de Heber Roberto Lopes. Mas o Botafogo precisa vencer esse jogo, precisa ser a reação do Glorioso na Série B do Campeonato Nacional. E para falar um pouquinho sobre o Vasco, chamo meu amigo Léo Dantas para falar tudo sobre o Vasco da Gama. Fale aí, Léo, quais são os pontos fracos e os pontos fortes da equipe lá de São Januário. Oi, Thiago, pessoal do canal, vamos falar do Vasco, adversário do Botafogo neste sábado. O Cruz Maltino tem 22 pontos, 3 a mais que o Botafogo, conquistou 6 vitórias, tem 3 empates, sofreu 5 derrotas, 19 gols marcados, 15 gols sofridos. Para mim o Vasco é um time muito irregular, tanto na sua campanha, ganha ali, perde aqui, tropeça em casa, vai buscar um resultado interessante, enfim, é um time que não tem uma sequência de resultados, de muitos jogos vencendo seguido e pontuando, quando encosta no G4 recua de novo, e é também um time muito irregular, inconsistente entre os seus setores. É um ataque que funciona bem, pressiona muito os adversários, mas é uma defesa vulnerável, exposta. Por mim, por 2 motivos principais. Primeiro, o Hernando, o zagueiro, normalmente perde no mano a mano, na velocidade para os atacantes, é um zagueiro pesadão, né, lento, e isso atrapalha a consistência defensiva do Vasco. Outro motivo é a posse de bola. O time tem a segunda pior média da competição, com 47,1%. O adversário tem mais a bola, consegue criar bastante. É o segundo que mais sofre finalizações, o Vasco, na Série B, 64. Mas consegue evitar bastante que essas finalizações virem gols. Mérito dos goleiros, Lucão e Vanderlei já fizeram 49 defesas, é o segundo melhor número dessa Série B, e é o terceiro que mais faz cortes, com 194, na minha visão, porque tem uma boa ajuda dos volantes, principalmente quando jogam Andrei e Bruno Gomes, que são mais leves do que Rômulo e Michel, por exemplo. Então eles conseguem voltar com mais intensidade para dar suporte ao sistema defensivo. Só que esses 2 volantes, que eu imagino que vão ser titulares contra o Botafogo, têm bom passe e boa saída de bola. O André tem até boa finalização também. E eles podem ajudar o Lisca em algo que ele gosta muito e fez muito bem no América Mineiro, com o Zé Ricardo, por exemplo, que é a chegada dos volantes ao ataque, dando suporte ao sistema ofensivo. Se for bem trabalhado, funciona bem. Mas se não for, e o Lisca tem pouco tempo de time, pode dar espaço no meio. E o Botafogo pode aproveitar desse espaço no meio campo para criar algumas boas jogadas. O que mais que o Botafogo precisa ficar de olho? No ataque do Vasco, claro, o artilheiro Cano tem 6 gols e o Léo Jabá converte 75% das chances que cria. Então tem que marcar os 2. O Vasco é o time com o maior aproveitamento de chutes, 40% das finalizações do Vasco viram gol. Então não pode deixar o Vasco ficar chutando com liberdade não, tem que marcar principalmente o Cano e o Jabá. E também o Marquinhos Gabriel, que se faz de sonso, não tem uma atuação com muita intensidade, mas de vez em quando ele pisa na área e faz um gol. Então ele também não pode ficar sozinho, tem que ter uma marcação. Onde o Botafogo pode se dar bem? Na esquerda defensiva do Vasco, que não vai ter um lateral de origem nessa partida, nesse clássico, um por suspensão, o outro por lesão, o Zeca e o Riquelme, quem vai jogar é o MT, que é meia. Vai faltar a veia defensiva, pode dar um espacinho ali, um corredor para o Botafogo aproveitar pelo lado direito. Vai funcionar? Vamos ver no jogo. Até a próxima. Valeu, Léo. Links das redes sociais do Léo aqui embaixo. O Léo tá fazendo um trabalho fantástico lá no seu canal no YouTube sobre Jogos Olímpicos. Todos os dias um vídeo falando sobre o desempenho dos brasileiros. Tá bem bacana o canal do Léo Dantas. E para falar sobre um jogo histórico, o Léo Memória Alvinegra, o Léo dá um show. O Léo fez um trabalho recente a respeito de atletas brasileiros olímpicos fantástico. Entrem lá no canal Memória Alvinegra, o link também aqui na descrição, porque vale a pena vocês assistirem, porque ficou do caçamba, hein? Léo, conte aí um fato histórico entre Botafogo e Vasco da Gama. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bloquinho do Memória Alvinegra começando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Araújo, membro da equipe do canal do TF e fundador do Memória Alvinegra. Sempre no pré-jogo eu tô aqui para conversar com vocês sobre alguma curiosidade nostálgica, ou conteúdo nostálgico, partidas antigas,
do Botafogo contra determinada equipe. E dessa vez, aproveitando que Botafogo e Vasco se enfrentam neste sábado em mais uma rodada da Série B, é exatamente sobre o Clássico da Amizade que eu quero falar com vocês. E eu já vou começar com uma curiosidade bem triste. É a primeira vez que Botafogo e Vasco vão se enfrentar em divisões inferiores do futebol brasileiro. Infelizmente, para botafoguenses e cruzmaltinos, é a primeira vez que seremos obrigados a ver um Botafogo e Vasco fora do seu habitat natural, fora dos grandes palcos do futebol brasileiro. Mas é uma coisa que teremos que viver e, como torcedores do glorioso que somos, tomara que possamos passar por isso com uma vitória importantíssima do Botafogo, seria a terceira seguida, rumo ao G4 da Série B, rumo ao acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Vou trazer aqui curiosidades nostálgicas do Botafogo e Vasco que sejam pelo menos felizes para nós, torcedores do Botafogo. Então eu vou começar aqui com a primeira curiosidade. No início do vídeo eu falei para vocês que Botafogo e Vasco ganhou o nome de Clássico da Amizade. E eu vou explicar para vocês por que esse nome. Na década de 20, um dirigente do Botafogo levou um dirigente do Vasco para uma solenidade. Essa solenidade sempre acontecia antes do início do campeonato estadual. Só que o Vasco não era muito bem quisto pelos dirigentes dos clubes, São Cristóvão, Flamengo, América, pelo fato de o Vasco ter colocado negros no seu elenco. E aí, esse dirigente do Botafogo resolveu bater de frente com todos esses outros dirigentes desinformados e levou esse dirigente do Vasco para essa solenidade. Desde esse dia, uma amizade muito grande foi feita entre Botafogo e Vasco. E essa amizade acabou se estendendo para o torcedor. O nome Clássico da Amizade é tão levado a sério entre torcedores de Botafogo e Vasco que certa vez, quando o Maracanã não tinha divisão, as torcidas se cruzavam. E quando elas se cruzavam, os torcedores de Botafogo e Vasco sempre se aplaudiam nos arredores do Maracanã. Era uma vibe bem amigável entre as duas equipes. Essa vibe tão amigável, trazendo para o nosso período agora, aconteceu em 2015. O JEP, na final do estadual de 2015, chegou a informar que não colocaria todo o seu efetivo no clássico Botafogo e Vasco por conta do bom relacionamento entre botafoguenses e vascaínos. Eles não acreditavam que poderia ter problema e, de fato, naquela decisão de 2015 não houve problemas entre torcedores de Botafogo e Vasco. A segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui é uma inspiração que eu quero de repente dar para o Rafael Navarro, o nosso camisa 99 do Botafogo. O maior artilheiro do Botafogo em partidas contra o Vasco é Quarentinha, o artilheiro que pouco sorria. Ele jogou pelo Botafogo, ele marcou 313 gols pelo Botafogo, até hoje é o maior artilheiro do Glorioso. E contra o Vasco, ele marcou simplesmente 17 gols. 17 gols no Vasco, sempre que tinha clássico e o Quarentinha estava em campo, era gol do Quarentinha neles. Que o Rafael Navarro possa pegar para si essa vibe do Quarentinha. Não precisa sorrir, Navarro, não precisa fazer dancinha. Faça apenas o seu gol e coloque seu nome na história do clássico Botafogo e Vasco, do clássico da amizade, como um atacante que marcou um gol no Vasco. Você não vai ser um artilheiro como o Quarentinha, mas pelo menos vai marcar um gol no Vasco e vai colocar o seu nome na história do clássico. Galera, essa é a curiosidade que eu queria trazer para vocês. Grande abraço. Valeu, Leonardo Araújo, para o canal do TF. Obrigado, meninos, obrigado, meus amigos. É isso aí, Botafogo e Vasco, jogo importantíssimo para o Botafogo ficar próximo ali à parte de cima na tabela. E ontem o líder náutico perdeu a sua invencibilidade, perdeu para o Coritiba, que abriu um pouquinho mais para o Botafogo. E também o Goiás venceu a sua partida. Então, assim, é importantíssimo vencer esse jogo para a gente ficar ali próximo ao G4 da Série B. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Mais um Giro de Notícias / pré-jogo chega ao fim. Teremos um almoço com o TF hoje por volta de meio-dia. Noite Alvinegra não teremos o que? Live pós-jogo às 23 horas. Então, fiquem atentos, o canal do TF está aqui todos os dias trazendo conteúdos para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Pra cima deles, fogão, pra cima deles eternamente, fogão. Valeu e fui. Tamo junto.